Olá, estamos de volta com mais uma videoaula. Nesta videoaula estaremos resolvendo uma questão da FUVEST São Paulo do ano de 2012, tá bom? Que trata de potência com números decimais. Então diz o seguinte: o valor de 0,2 elevado ao cubo mais 0,16 elevado ao quadrado é. Então nesse caso aqui nós vamos iniciar determinando as potências, né? Primeiro 0,2 elevado ao cubo, tá bom? Então se você tem 0,2 elevado a 3, o expoente 3, então isso significa que você vai ter que multiplicar a base 3 vezes, né? Vai repetir a base 3 vezes. Aí você inicia aqui, ó, 2 vezes 2, que é igual a 4, 4 vezes 2, igual a 8. Tá bom? Então você tem 8. Lembrando o seguinte, que você está trabalhando com número decimal. Então você tem uma casa decimal, duas, três casas decimais. Aí essas três casas decimais têm que aparecer aqui na sua solução. Tá bom? Então você aqui tem uma, duas, três casas decimais. Coloca a vírgula aí, 0. Aí você vai para a próxima potência, que é 0,16 elevado ao quadrado. Tá bom? Se o expoente é 2, então você vai repetir a base duas vezes. 0,16 vezes 0,16. Tá bom? E multiplicando 16 vezes 16, você encontra 256. Aí eu tenho uma casa decimal, duas, três, quatro casas decimais. Uma, duas, três, quatro casas decimais. Aí você volta para cá, para a expressão, e substitui os valores, né, que você encontrou. Quem é 0,2 elevado ao cubo? 0,008. Quem é 0,16 elevado ao quadrado? Aí vem ser 0,0256. Tá? Então, para você finalizar a questão, basta você adicionar 0,0256, tá bom? Com 0,008 e essa casa aqui para completar a casa, você pode acrescentar o 0. Passando a barra e adicionando, fica 6, 5 com 8 igual a 13, que vai 1, 1 com 2, 3, né? 3 com 0 igual a 3, 0,0. Então, a resposta, né, você tem como resposta 0,0336, né? E o gabarito, a letra B, tá? Essa próxima questão, né, é do Enem de 2019, tá? Também envolve potência, né? A potência de base 10, trabalhamos com a notação científica. Então, a notação científica, só para a gente lembrar aqui um pouco, é quando eu tenho números muito grandes ou números muito pequenos, né? Que a gente pega esses números e escrevemos em forma de potência de base 10. Tá? Um exemplo aqui, se eu tiver 12, tá? 0, 0, 0, 0, tá bom? Eu posso pegar esse número, botar aqui, acrescentar mais dois zeros aqui, pegar esse número aqui e escrever, reduzir ele, escrevendo ele na forma de base 10, né? Na notação científica. Para me escrever um número em notação científica, o primeiro passo é colocar a vírgula para que esse número fique maior que 1 e menor do que 10. Então, por exemplo, se você colocar a vírgula aqui, ó, esse número fica maior do que 10, vai ficar 12, alguma coisa. Então, para ele ficar maior que 1 e menor do que 10, a vírgula tem que ficar entre 1 e 2. Tá bom? Então, ficando o seguinte, ó, 1,2, tá? Vezes 10. Aí você vem conferir com quantas casas você ficou com o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, o número de casas decimais que você tem vai ser o expoente do 10. Então, ficando 1,2, tá bom? 1,2 vezes 10 elevado a 7. E se for um número muito pequeno? Por exemplo, aqui, ó, 0,002, tá bom? Então, para você colocar vírgula, para que esse número fique maior do que 1, tá?
e menor do que 10, essa vírgula tem que ficar após o número 2. Então fica o seguinte, ó, 2 vezes 10, tá? Aí você vai conferir quantas casas você andou com a vírgula. Você andou 1, 2, 3, 4 casas. Então o expoente vai ser 4. Mas como que você está trabalhando com número decimal, esse expoente vai ser negativo, então ficando menos 4. Então já dá para ver, né, que a questão vai trabalhar, né, que a questão diz o seguinte, que a gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetro. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza é, tá bom? Então, nesse caso, se eu tenho 0,00011, já dá para perceber que essa vírgula ela vai ficar entre os dois 1 aqui, ó, tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó, 1,1 vezes 10. Aí você vai só conferir quantas casas decimais você tem, ó. 1, 2, 3, 4. Então fica 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Essa seria a solução da questão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.